Olá, pessoal, que acompanha a gente está aqui na casa do professor Gutenberg Vilhena, que é geógrafo, professor de Relações Internacionais da Unifap, a Federal do Amapá. A gente veio aqui para ele explicar para a gente, porque tem uma polêmica muito grande aí no Brasil agora, a exploração de petróleo no Amapá. E tem muita gente equivocadamente falando que a intenção da Petrobras é perfurar poços de sondagem e poços de exploração de petróleo na foz do rio Amapá. E ninguém mais do que o professor Gutenberg Vilhena para explicar para a gente, porque já conhece muito a região, já morou do outro lado do rio Oiapoque também, conhece, e também faz parte da profissão dele, né, que é conhecer muito bem mapa. Vamos na tela aqui. Professor, obrigado por estar recebendo a gente aqui na sua casa. Eu te agradeço, Sérgio, é sempre uma satisfação conversar contigo. É uma honra toda nossa, que a gente está aprendendo sempre. Me diz uma coisa, a Petrobras está dizendo que vai perfurar, quer perfurar um poço, se o IBAMA deixar, né, a 550 quilômetros da foz do rio Amazonas. Mas a grande imprensa e uma parte do próprio governo federal está dizendo que é na foz do Amazonas. O que é a foz? O que é a bacia do Amazonas? Esse local onde a Petrobras quer perfurar é na foz do Amazonas mesmo? Não, não é. Então, vamos começar pelas... O que é a foz do Amazonas? A foz de um rio é onde ele deságua. O rio tem uma nascente, no caso aqui a gente está falando do rio Amazonas, e a foz do rio Amazonas é aqui nessa região onde fica mais ou menos aqui Laranjal do Jari, Mazagão e Santana. Portanto, você disse na sua fala que a foz do rio Amazonas ela está a mais de 500 quilômetros de onde há a área de sondagem da Petrobras. E agora a imprensa, grande imprensa, que se convencionou chamar assim, né? E o próprio Ministério do Meio Ambiente está falando que é na bacia da foz do rio Amazonas. Está certo também esse termo? Olha, não. O que é a bacia de um rio? A bacia é onde você tem o rio principal e os afluentes daquele rio. Esse conjunto forma a bacia daquele rio principal. No caso, o rio Amazonas, ele percorre toda essa área aqui, certo? Aquele rio, mas continua sendo o mesmo rio. Então, a bacia do rio Amazonas, ela percorre essa área aqui, adentrando a Amazônia brasileira. Então, quando a gente fala de exploração de petróleo, a gente não fala de bacia do rio Amazonas, e nem da bacia do rio Oiapoque, que também tem a sua bacia, mas que está distante dessa provável exploração do petróleo na costa do Amapá. Pois é, a costa do Amapá não tem nada a ver com a foz do Amazonas. Não, depende do ponto de vista que a gente esteja olhando. Nesse caso, não tem nada a ver, porque a foz do rio Amazonas está muito distante, né, da área onde uma estação e aguarda agora a autorização do IBAMA, a autorização foi negada, para fazer a prospecção, para a identificação do potencial petrolífero, que é outra coisa. É provável que o potencial seja alto, porque toda essa área que vocês estão vendo aqui é uma área de exploração de petróleo. E agora, em 2022, da Guiana, esse país extremamente pobre da América do Sul, economicamente falando, descobriu mais uma plataforma chamada de Liza e que está gerando muito financeiro para a República da Guiana em razão dessa exploração do petróleo. Portanto, isso aqui já demonstra para quem trabalha na área que toda essa costa tem potencial, porque tem que ter a viabilidade técnica, né? Você perfura, você identifica a profundidade e verifica se a qualidade daquele petróleo ele é rentável. E a Petrobras, ela fazendo esse mapeamento, ela já sabe, pelo menos em tese, que há um potencial explorável aqui. Só que depende de todas essas etapas de licenciamento, né? Guarda da natureza para você poder fazer a prospecção e depois a eventual exploração. Pois é, então bacia é o rio principal, as suas artérias que entram na floresta. Sim, isso. Que entram, enfim. Isso é bacia.
Não existe bacia da foz do Rio Amazonas, então não existe isso. Não existe bacia da foz do Rio Amazonas, porque, na verdade, a foz é justamente onde o rio ele vai desaguar. A grande questão aqui, Sérgio, é assim, nós precisamos alterar a nossa base econômica, o Amapá, que é cheque. A gente depende quase que exclusivamente do pagamento dos salários. Dos servidores. Dos servidores. O petróleo é uma saída? Olha, em longo prazo, eu não vejo como uma saída. Mas, porque a gente precisa mudar nossa matriz energética. E o debate ambiental é um debate importante, é um debate necessário. Então, essa situação que está acontecendo em relação a esse cabo de força entre uma empresa estatal, a Petrobras, e setores do governo, como o Ministério do Meio Ambiente, é um debate necessário. Só que uma saída tem que ser encontrada, porque a gente precisa, de alguma maneira, essa é a minha opinião, fazendo uma leitura de todos os jornais e especialistas na área, é que a gente precisa, sim, verificar a viabilidade dessa exploração, fazendo com todo o debate que for necessário para respeitar a rica vida marinha que tem aqui. Então, isso é necessário. Só que a exploração também o é, porque a gente precisa mudar a nossa matriz energética, que ela até hoje ela é baseada em combustível fóssil. A gente precisa explorar essa riqueza. Não vai revolucionar a economia do Amapá, mas é mais uma atividade econômica, que vai gerar tributos do Estado. Envolve toda agora a Petrobras da universidade, centro de pesquisa. A Petrobras está falando que lá no fundo, que fica a 2.800 metros de essa área aí, tem essa profundidade, não tem corais. Segundo, lá embaixo só tem lama. É só lama marinha e está em alto mar, né? Essa é a... Não, sim. A questão central eu acho que o governo do Amapá ele tem agido corretamente e toda a fala que eu vejo do governador, ela tem duas palavrinhas que tem que haver. Primeiro, usar toda a expertise, a proteção da natureza, mas, ao mesmo tempo, não fechar as portas para a exploração. Então, isso que você está dizendo é algo que a gente vai ter que exaurir toda e qualquer possibilidade de afetar. Essa é uma área rica, é uma área rica em natureza. Aqui, realmente, você tem corais, não sei exatamente onde vai ser a prospecção. Agora, imagina você, se há um derramamento, é um debate necessário. Tu sabes onde, Séries, a Petrobras montou, num relatório que ela entregou para o IBAMA, o ponto de apoio, caso haja algum dano ambiental, em Belém, para cá. Está errado. E te digo mais, tem que ser em Oiapoque. Então, no plano seguinte que a Petrobras, eu imagino que vai fazer, tem que mostrar aqui um plano de ação a partir da cidade de Oiapoque. Então, tem que fazer investimento são 175 quilômetros. É muito mais perto de Oiapoque do que de Belém, né? Essa área aqui, com potencial de exploração, está dentro da nossa zona econômica, que é uma área marítima em que o país tem soberania para explorar. Então, está dentro dos limites do Brasil, só que já está 175 quilômetros de Oiapoque. Mesmo assim, não afeta só o que está em terra, afeta toda essa área, onde ela vai ser, enfim, se vier a se concretizar, explorada, né? Esse potencial. Portanto, é um debate, mas eu volto a frisar. A bancada do Estado e o governador, ele tá ali no meio, estão unidos numa tentativa para encontrar uma solução adequada. Só que aí volta a questão do meio ambiente. O Lula está numa posição agora delicada, mas todo governo é assim. Ele defendeu a ideia de que uma das bandeiras centrais seria a proteção da natureza. E agora vem uma... Só que, como você falou, Saís, a grande mídia conta, enfim, que por um motivo ou outro é contra,
que é na foz do Rio Amazonas, que isso vai ter, enfim, sérios problemas ambientais. Olha, toda atividade tem a sua capacidade. A Petrobras já faz exploração lá em Urucum. Já faz. Lá, já perfurou, inclusive, 700 poços de petróleo ao longo aí da margem equatorial. Sim. E aqui, né, nessa região realmente seria o primeiro. Para encerrar, é fake news esse negócio de que é na foz do Rio Amazonas, né? Isso é balela. Balela. Obrigado. Pode sempre. Obrigado pela aula. Obrigado. Valeu. E você deixa a sua curtida aí pra gente.